Aí eu acho que a gente, até para ir para um caminho de solução, Sim, para sim. dar ferramentas para a galera, então você me disse que tem a ver já com uma distorção, com uma crença que está equivocada, Sim. que limita, que não é a visão correta sobre nem sobre mim, porque traz essa ideia de que eu não vou conseguir fazer isso Sim, bem sim. agora. Pode estar enraizado em uma série de crenças equivocadas como perfeccionismo, fazer assim, Nossa, é. se não dá para fazer perfeito, eu não vou nem fazer agora, então deixa para um momento, deixa para uma ocasião em que eu vou estar Tem um colega que mais fala na internet que confortável. ele fala assim, que o pensamento do paciente nessa hora, se não for incrível, é horrível. Não existe um meio termo, então eu prefiro não fazer. Sim, sim. E linkando nisso tudo, trazendo a parte espiritual, a gente entra até num outro motivador para que hoje esteja muito pior. Claro que tudo que a gente tem de estímulo externo, tecnológico e social, nos leva para piorar a procrastinação. Mas eu penso que no lado espiritual, esse neoliberalismo que a gente vive hoje em dia, que essa nova geração tem trazido para a realidade, não só espiritualmente falando, mas filosoficamente falando, ele tem se desprendido das referências e tem trazido um pensamento até nihilista, mecanicista para a população, principalmente a população mais jovem. Então, quando a gente perde o contato com o eterno, com a transcendência, quando você perde o contato com o divino, com a projeção de um ente em ato puro, onde você almeja a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, você vira mecanicista e o mecanicismo traz o pessimismo. Então, assim, se eu vivo para morrer e eu não vou ter prazer no eterno, Sim, se não tem eterno, eu tenho que aproveitar o agora, eu né? aproveito agora. É. E fica mais Eu tenho grave. que ter prazer agora. Agora, e fica mais grave. Se eu não tenho prazer agora e eu vou viver só para morrer e estou sofrendo agora, eu prefiro morrer agora. Então, é um pessimismo, um imediatismo, chega a ser egoísta. Mas ele está muito linkado não só com a tecnologia, mas com a perda da referência no eterno. Sim. E assim, mas eu não sou religioso, eu não sigo nenhuma doutrina, tudo bem, cara. Mas assim, referência não é só religião, referência é mitologia, é filosofia, é política. Se você perde a referência filosófica, que foi o que filosofia, religião foi o que moldou o que a gente entende como sociedade atual, você se desprende do que te trouxe até aqui Você e, fica sem fundamento, e sem sem fundamentos você raiz. está perdido. Sim. Então você valoriza o prazer de agora porque é o que você conhece. E daí qualquer coisa vira referência. Sim. Então, Se não tem fundamento, então qualquer coisa pode funcionar como um fundamento. qualquer coisa pode ser E prazeroso. geralmente o cérebro já deformado, ele vai Exatamente. entender como fundamento aquilo que gera algum nível de prazer, até porque Deus nos fez para o prazer. Exatamente. Ele nos fez para um prazer eterno, não para um prazer Mas o cérebro momentâneo, destruidor. adoecido, É isso. adoecido com a queda faz com que a gente procure o prazer momentâneo, porque a gente não entende que o eterno terá o prazer e a recompensa Sim, verdadeira. sim. Tem toda uma construção, hoje, uma visão de mundo Sim. que nos leva a esse lugar de imediatismo, de pressa, Sim. e o pecado da preguiça Preguiça. está impregnado também já nessa nossa natureza Caída, sim. né? E com as pessoas valorizando o estético, o imediatismo, o prazer, a recompensa imediata, elas acabam se distanciando tanto do prazer real, divino, quanto da transcendência. Sim. Então, mesmo quando a pessoa se diz religiosa ou devota, ou qualquer que seja a autodenominação dela, ela ainda assim ela valoriza muito mais pelo contexto social do que pela ideia própria. Então ela até se cobra do evangelho, ela até se cobra, mas no fim das contas ela procrastina até o próprio falar com Deus. Então, eu preciso ter um pouco mais de... Tá muito barulho para eu ler a palavra hoje. Eu não estou conseguindo um momento de comunhão de manhã porque eu estou indo dormir muito tarde. Eu vou ter que pôr no fim do dia, mas no fim do dia eu já peguei minhas filhas na escola. Então as pessoas estão levando a crença limitante
e as desculpas procrastinadoras não só para as atitudes do dia a dia, Uhum. mas para o próprio autoconhecimento e para o próprio apego, Sim. né, com relação à transcendência, à espiritualidade. Sim, e a gente vai ter que, inevitavelmente, romper com um padrão, né? Sim, Para romper com a sim. procrastinação, nós vamos ter que romper, vamos ter que romper com um padrão, que é um padrão de sobrecarga. E aí, quando a gente está cansado, perfeito. a gente sempre quer empurrar para depois, porque eu vejo muito essa relação entre sobrecarga e procrastinação. Eu tô cansado, tô sobrecarregado, preciso fazer alguma coisa importante, mas aí o meu cérebro me diz essa mentira, essa ilusão de que existe um amanhã imaginário que vai ser melhor e que eu vou estar menos cansado, que eu vou ter mais condição de fazer. Então, eu vou estar menos cansado, amanhã eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu leio, depois eu estudo, depois eu respondo Sim. o e-mail que eu preciso responder e que é urgente, eu entrego o projeto, porque sempre tem essa ideia de que agora eu estou cansado, agora eu não estou legal. Então, tem a sobrecarga, tem a questão que você estava mencionando dos distratores. Hoje nós somos Sim. altamente tentados e engodados para Sim. as distrações. Para Então, a as sobrecarga, as distrações, o perfeccionismo exacerbado. E tem uma série, você estava falando um pouco, e aí eu acho que vale a pena, antes da gente entrar nas ferramentas práticas, falar um pouco sobre problemas de saúde que geram comportamento procrastinador como sintoma. Sim. Até para quem está nos assistindo aí, de repente, a partir do entendimento, cara, eu procrastino muito, talvez tenha alguma coisa na raiz ali, alguns problemas de saúde. Você falou de TDAH, Talvez eu fala um pouco procrastine mais. porque eu tô doente e não só esteja doente porque eu procrastino. Exato, exato. Só antes de entrar nisso, puxando o gancho que você acabou de trazer, e também já entrando no assunto do adoecer, esse estar muito cansado envolve o que eu chamo às vezes de meritocracia invertida. Você se recompensa por mérito, por estar cansado, só que você nunca se recompensa com algo que seja produtivo real para você. Então, é nessa hora que você entra na alimentação errada, você entra em drogas, você entra em comportamento compulsivo. Por quê? Nossa, hoje eu trabalhei muito. Meu Deus. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um lanche. Eu mereço me destruir. Exatamente. Porque eu construí algo legal. Eu construí algo legal. E assim, esse construir Você vê algo... como a gente é deformado, né? Como realmente Sim, sim. A queda nos deformou no querer, no desejar, Sim. na nossa volição, na nossa afeição, no que a gente sente e no que a gente pensa, né? E como você diz aí, e a gente está tentando se encaixar nesse mundo, nesse padrão que caído. Não nos cabe. Aí a gente vive apertado, sobrecarregado, ou a gente vive faltando, se sentindo vazio. Se sentindo, buscando um neoliberalismo como se fosse a solução, quando na verdade nesse processo a gente está se afastando da solução. Se afastando da referência que pode nos levar à solução. Do formato para o qual a gente foi feito. Aí a gente vive nessa deformação, ou apertado demais, se sentindo sobrecarregado, ou vazio demais, Exatamente. se sentindo incompleto, né? E das duas formas você vai buscar a solução mais rápida e a recompensa mais imediata. Porque as duas coisas geram desconforto, Exatamente. né? Tanto o aperto quanto o vazio geram desconforto. Aí eu preciso preencher com alguma coisa ou aliviar com alguma coisa. E aí o comportamento imediato da procrastinação se torna... E teve uma pesquisa que foi feita antes da pandemia, inclusive, numa universidade de São Paulo, que diz que o brasileiro gasta, em média, 8 horas por dia de rede social. Daí você pensa, teoricamente, para uma vida saudável, 7, 8 horas de sono, 8 horas de rede social, te sobra 8 horas para trabalhar, comer, estudar, treinar, se relacionar com as pessoas. Então, cara, é lógico que você vai estar esgotado. Não tem como você não estar esgotado. Sim. Porque, querendo ou não, o efeito imediato que a rede social te traz, ela não te traz descanso mental, ela não te traz descanso físico, ela não te traz enriquecimento pessoal ou psicológico ou intelectual. Então, você está postergando o próprio desenvolvimento pessoal e se estafando, se sobrecarregando para buscar algo que você está se afastando. Sim. E aí também entra numa coisa que eu acho que tem uma distorção do que é eterno para nós. Porque se a gente está falando que a eternidade é o plano de Deus para nós e que a gente está fechado no imediatismo, nessa recompensa imediata, a gente tem uma distorção. Eu acho que a gente acreditou que a eternidade é um futuro
que não acaba. É um futuro, assim, perfeito e interminável. E aí a gente sempre vai ter tempo, então eu não vou fazer agora porque Eu sempre vou ter tempo. eu sempre vou ter tempo. Só que a minha ideia, o que eu entendo como eternidade, não é um futuro que não vai acabar, mas é um agora Sim. que não vai acabar. A construção da eternidade no agora é um primeiro ato, um primeiro hábito trazer o angular. eterno pro agora, né? Um primeiro hábito que pode ser angular para você caminhar para essa mudança de comportamento. Uhum. E quando você pensa no eterno para pós-vida, para no fim da sua vida, ou se vier no fim da sua vida, você descarta o agora. Então eu não preciso moldar o agora, sendo Porque que eu ter o tenho eterno. todo o eterno para O resolver. convite do evangelho é o contrário, né? É trazer o eterno pro agora para conhecer a Deus, fazê-lo conhecido eternamente. E aí é muito legal, porque se eu tenho essa visão de que, cara, eu tenho que fazer agora o que me gera mais recompensa eterna. Sim. Que é esse o mistério do evangelho. É fazer agora o que gera recompensa eterna, mesmo que envolva desconforto para agora. E aí é essa uma raiz também da procrastinação, é não saber lidar com o desconforto, porque parece que ele é meu tudo.